Olá, começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. O valor da produção agropecuária de 2021 ficou 10% acima do alcançado no ano anterior, pela primeira vez ultrapassando R$ 1 trilhão. Os números foram divulgados pelo Ministério da Agricultura. Mesmo diante das adversidades climáticas, como falta de chuvas, seca e até geadas em regiões produtoras, o VBP do agro avançou e atingiu R$ 1,12 trilhão em 2021. As lavouras responderam por 68% do valor, somando 768,4 bilhões de reais. 12,7% a mais que em 2020. E a pecuária, que respondeu por 32% do VBP, subiu quase 5% e atingiu 360,8 bilhões. De acordo com o levantamento, os produtos com melhores resultados no ano foram a soja, o milho, o algodão e o arroz. Na pecuária, destaque para a carne bovina, a de frango e o leite. Ainda segundo a nota do mapa, o mercado internacional, a quantidade produzida e os preços foram os principais responsáveis pelo crescimento. Para 2022, as perspectivas de produção do agro permanecem positivas, com valor estimado de 1,16 trilhão, quase 3% acima do obtido em 2021. E as boas compras de animais na primeira semana de janeiro fizeram com que o mercado do boi gordo trabalhasse menos pressionado ao longo desta semana. Porém, as condições climáticas têm preocupado o setor. Acompanhem a análise da Scott Consultoria. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Estamos aqui para fazer um apanhado de como foi o mercado do boi gordo nessa segunda semana de janeiro, né? Janeiro de 2022, e o que deve acontecer na semana que vem. Bom, nós tivemos, na primeira semana do ano foi realmente mercado comprador, pessoal fazendo posição, cotação da arroba subindo, alta volatilidade, e nessa semana a coisa já foi mais amena, não é? A gente teve aí algumas quedas, é claro que numa intensidade muito menor do que as altas que aconteceram na primeira semana. Nessa segunda semana a gente teve praças pecuárias com preços estáveis, ou naquelas cujo preço caiu R$ 1, R$ 2 por arroba. Em algumas praças os preços não mudaram de posição. Por que aconteceu isso? Bom, porque em função da volatilidade que a gente assistiu na primeira semana, a arroba subindo R$ 5, R$ 7, os compradores conseguiram fazer posição, e nessa segunda semana do ano o ímpeto de compra é menor, mesmo porque o consumo de carne bovina no mercado interno não é estimulante, digamos assim, né? A gente ainda no período, estamos no meio de janeiro, período de férias, e o consumo nos grandes centros urbanos, que são os grandes consumidores de carne bovina, ainda está fraco, tá? E como é que deve ser a semana que vem? Bom, a semana que vem deve ser mais ou menos nessa toada, e a coisa só deve realmente pegar força de novo lá pelo final de janeiro, né? Mas o que está pegando agora? O que está pegando agora realmente é o agravamento da seca no Cone Sul da América do Sul, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, parte do Paraguai. E a gente tem também muita chuva, não é? Em regiões do Brasil Central, que acaba inclusive atrapalhando carga de boi, pontes destruídas, caminhos intransitáveis. Então a gente tem todos esses fenômenos acontecendo e que de certa maneira acabam afetando, né, o comportamento do mercado. E a estiagem fez a produtividade do gado leiteiro diminuir 20% no Rio Grande do Sul. O milho, que é a base da silagem usada como alimentação do rebanho, virou praticamente palha. Os produtores estão comprando bagaço de frutas como laranja e maçã, normalmente utilizados para rações. Mas isso não impediu que a produtividade por animal continuasse a cair.
Segundo dados da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Estado, em propriedades tradicionais, a produção por animal, que era de 37 litros ao dia, passou a ser de cerca de 30 litros. A empresa de assistência técnica e extensão rural do Rio Grande do Sul calculou que a queda da captação de leite é da ordem de 1.600.000 litros por dia. Somados, os 3 estados do Sul produzem 12 bilhões de litros ao ano, volume superior ao de Minas Gerais, líder do ranking, que produziu 9 bilhões 700 milhões de litros em 2020. Representantes do agronegócio e o governo estadual pediram ao Ministério da Agricultura a aquisição de leite emergencial via Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para impedir a queda do preço pago ao produtor. Em um documento assinado por FETAG, Farsul, FECOAGRO, Federarroz e a ProSoja, as entidades solicitaram também que todas as dívidas de custeios e investimentos prestes a vencer sejam adiadas por pelo menos 180 dias. E a gente está falando aqui nesses dias sobre as chuvas, que estão prejudicando muito a produção agrícola e pecuária, principalmente no norte de Minas Gerais. Em entrevista ao Agromanhã, a pecuarista Maria Antonieta Guazelli, do município de Boa Esperança, lá no sul de Minas, falou sobre a preocupação com a silagem. Olha só. Nós precisamos de uma estiagem agora, porque senão nós vamos atrasar e o ponto do milho ele não espera, ele passa. E nós temos a questão também da possibilidade de começar a operação de ensilagem. Nós precisamos de estiagem, porque os caminhões não conseguem acessar as lavouras, tem uma série de transtornos. Então, a chuva foi muito benéfica, mas agora já está em excesso e se a gente não tiver uma estiagem, pelo menos de uma semana, nós vamos começar a ter impacto na qualidade da silagem. Comparando 2020 com 2021, o custo da alimentação, da dieta, subiu na casa de 80%. Então, um impacto muito grande para nós. O custo total, também fazendo a comparação de um ano para o outro, ele subiu na ordem de 42%. E com isso, o que aconteceu? Os preços caíram em torno de 38% a 40%, os preços pagos, que nós vendemos o nosso leite. As nossas margens também foram bastante reduzidas, chegando a quase 30% de redução da margem. Então, 2021 foi um ano bastante desafiador e 2022 também a gente acha que vai ser a mesma dinâmica, porque, como você falou, a gente não imagina queda de preço dos grãos, que é a base da alimentação, e a alimentação é 60% a 65% do custo do leite. Então, nós vamos ter que buscar alternativas. Na fazenda, o que nós temos de alternativas? É o sorgo. Nós trabalhamos bastante com sorgo, tanto planta inteira, ensilado, quanto grão úmido. Também fazemos silagem de grão úmido de sorgo. Isso nos ajuda muito nessa redução do custo da dieta. E nós temos também que buscar alternativas de redução em todos os outros aspectos, como, por exemplo, a questão do uso de antibiótico, não só por redução de custo, mas todo por a questão da sanidade do rebanho. E aí a gente se apoia muito em tecnologias que nos trazem essa otimização, essa redução do uso de antibióticos. Continuamos a viagem pela BR-163. Nossa equipe de reportagem acompanhou produtores rurais que fizeram a rota do transporte de grãos do Mato Grosso até Santarém, no Pará. O estradeiro serviu para diagnosticar as condições do corredor logístico que corta os 2 estados até os portos do Arco Norte. Em 6 dias, o comboio com 17 veículos percorreu a rodovia e os produtores puderam ver as principais dificuldades enfrentadas no escoamento da produção agrícola. A viagem também contribuiu para atualizar as estratégias de transporte na região. Estradeiro é extremamente importante você conhecer a tua atividade, o que você está fazendo e para onde ela vai e saber a tua estratégia no teu desenvolvimento do dia a dia. Diminuir custo, isso é o princípio de tudo. Você tem que dar viabilidade à tua atividade. O estradeiro, ele é uma grande ferramenta que nós utilizamos no movimento Prologística e na ProSoja, para que nós possamos verificar em loco
a situação das rodovias, dos portos, as condições de escoamento da produção. Em Mato Grosso, foram 2 paradas, Cuiabá e Sinop. Até o município de Itaituba, a primeira parada no estado do Pará, o comboio passou por uma rodovia em boas condições. Mas em alguns trechos no Pará, entre os municípios de Novo Progresso e Trairão, buracos e estradas de chão ainda comprometem o escoamento da safra. Até o porto de Miritituba, são 34 quilômetros que dependem de pavimentação. Tem um segmento que está bastante castigado pelo tempo do pavimento, pelo tempo do contrato, que é um contrato que foi firmado em 2017, e por isso ele já não consegue mais, pelo fato de ser antigo e pelo fato do excessivo volume de tráfego que passa aqui na rodovia BR-163, esse contrato hoje em dia já não consegue mais dar vazão à quantidade de serviço necessária no terreno. Nós estaremos soltando na praça um novo edital para substituir esse contrato que está aqui vigente. Depois de atravessar a divisa entre Mato Grosso e Pará, passar pelos trechos que precisam de manutenção e cruzar o rio de balsa, o comboio entrou no barco, apertou o colete salva-vidas e foi conferir de perto as instalações do porto de Miritituba, no município de Itaituba, no Pará. Aqui, as unidades de transbordo funcionam com capacidade para 1,5 milhão de toneladas de grãos. Em 2020, o Brasil exportou em soja e milho 132,7 milhões de toneladas. Para se ter ideia do crescimento dos embarques pelo Arco Norte, os portos da região foram responsáveis pelo envio de 42,3 milhões de toneladas dos grãos, praticamente o mesmo volume do Porto de Santos, com 42,2 milhões de toneladas. O Arco Norte já representa 31,9% do total que saiu do país para os nossos parceiros comerciais. E se comparado ao volume transportado em 2009, o aumento das exportações realizadas no ano passado chegou a quase 500%. Entre as exportações de grãos realizadas por todos os portos brasileiros, atrás do Porto de Santos, os portos de Paranaguá e Antonina, no Paraná, vêm em segundo lugar, com 22,5 milhões de toneladas, o que representa 16,9%. No terceiro lugar, um porto do Arco Norte. O sistema Belém-Guajará exportou 13,7 milhões de toneladas, somando 10,3% do total brasileiro. Há cerca de 10 anos, nós tínhamos que percorrer 1.500 quilômetros até os portos do Sul e do Sudeste para transportar as nossas commodities, em especial as novas fronteiras agrícolas. Naquela época, nós movimentávamos 7,2 milhões de toneladas. Hoje, nós estamos movimentando pelos portos do Arco Norte 42 milhões de toneladas. Então, já se vê aí um aumento grande. Mas para os produtores rurais, ferrovias como a Ferrogrão, que pretende ligar pelos trilhos Sinop, em Mato Grosso, até o porto de Miritituba, no Pará, melhorariam a logística e diminuiriam custos com fretes. 5 motores de caminhão levam no trem de 60 caminhões. Dá uma boa diferença de consumo de energia e poluição. Então isso tem que ser analisado tudo, né? E vindo a Miritituba com trem, vem muito mais produto e a produção tende a aumentar só. A próxima esperança que a gente tem a curto prazo é a ferrovia, né? Então, se chega a ferrovia até aqui, esse custo considerável, com certeza vai diminuir para as empresas trades compradoras e isso vai ser também impactado lá na ponta onde está o produtor. A CNA defende a ampliação da malha ferroviária brasileira até os portos do Arco Norte e elaborou um mapa detalhado sobre os principais corredores logísticos utilizados para exportar soja e milho nos transportes rodoviário, ferroviário e aquaviário. O mapa é um presente para o produtor rural. É uma ilustração da infraestrutura necessária para que os nossos produtos sejam escoados da maneira adequada. E o Tatersal de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia durante essa semana. Na segunda-feira estou de volta com outras informações sobre o mercado da pecuária. Bom fim de semana a todos e até lá!